E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal de Tocantins, e hoje a gente vai aprender aí sobre React Native. Já falo para vocês que, obviamente, vocês não vão aprender tudo sobre React Native em 1 hora, 2 horas de aula, beleza? Esse é um conteúdo que normalmente em um curso de graduação eu levaria aí o semestre todo para ensinar esse conteúdo, tá? Em disciplinas de 80 horas, mais ou menos. Então, não se iluda achando que você vai aprender aqui tudo e que vai acertar qualquer questão que venha a cair sobre o React Native. Se o examinador quiser colocar uma questão que ninguém vai acertar, só aquele cara que trabalha com a tecnologia, ele consegue fazê-lo, tá? Mas qual que é a nossa proposta aqui? É a gente entender os fundamentos básicos, os principais conceitos relacionados, o que é a ferramenta e os principais componentes disponíveis aí para criar o nosso aplicativo web. Beleza? E aí, qualquer dúvida, você pode deixar um comentário no canal, no vídeo. Link na descrição para um grupo no WhatsApp para você receber aí material em primeira mão, PDF para leitura, resumos, questões, entre outras coisas. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui entendendo o que é o React Native, tá? Primeiramente, o React Native nós precisamos entender que ele é um framework baseado em componentes. Na verdade, ele nem se caracteriza como um framework, mas sim como uma biblioteca JavaScript. Mas nós podemos generalizar aí de certa forma e colocar ele junto do grupo dos frameworks baseados em componentes. E o que esses caras têm em comum? A proposta deles é criar peças, componentes que podem ser reutilizados em vários locais. Então, por exemplo, se eu criar um menu, se eu criar um catálogo de produtos, um catálogo de fotos, eu posso reutilizar esse componente em N aplicações ou em vários locais na minha aplicação. E qual que é a grande vantagem disso? É a reutilização. Você poder criar uma vez e reutilizar aquela peça em vários outros pontos. Entendido? Então, isso é um framework baseado em componente. O React Native, ele é uma biblioteca, tá? Ele se caracteriza como uma biblioteca JavaScript. Essa tecnologia é mantida aí pela antiga Facebook, né? Agora é o Meta, se eu não me engano. E outro detalhe em comum que esses caras têm, o React Native, o Angular, o Flutter e outros frameworks baseados em componentes. Por baixo do pano, quando você gera o produto final, você vai ter basicamente JavaScript. Ok? Então, a tecnologia base para essas tecnologias é o JavaScript. E aí vamos entender alguns conceitos básicos. Primeira coisa, o que são componentes? Né? Componentes, é isso que eu acabei de falar, são elementos que podem ser reutilizados. E aí nós temos duas formas de criá-los. Mas antes disso, uma informação importante para a gente compreender. O React Native, ele não é o React, tá? Existe a tecnologia React e o React Native, que é o assunto que está sendo cobrado aí mais recentemente nos concursos, ok? E aí nós precisamos entender que o React Native, ele é uma biblioteca que está dentro do React. Legal? Ele está dentro. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente consegue ver aqui, ó, que o React Native, ele está dentro da biblioteca React. Legal? O React padrão é o framework baseado em componentes, que faz tudo isso que eu acabei de dizer. O React Native, ele possui componentes específicos, mas o React Native ele é focado para desenvolvimento para dispositivos móveis, mobile. Entendido? Então, o React Native é para criar aplicativo móvel. Então, vamos entender isso. Tem uma diferença aí. O React Native é para criar aplicativo para dispositivo móvel. O React, não necessariamente.
beleza? Mas o que a gente tem que entender aqui? Que os componentes que fazem parte do React Native, eles estão dentro do React. Logo, nós precisamos entender alguns conceitos básicos do React. Então, a gente precisa estudar um pouco do React também. Então, vamos entender esses conceitos básicos para nos auxiliar na compreensão. Primeira coisa, existem os componentes. E qual que é a ideia do componente? É essa que eu falei, você criar uma peça que pode ser reutilizada. E cada componente, ele retorna um elemento. O elemento React. O que é o elemento React? É aquilo que é visível para o usuário. Pode ser um botão, pode ser uma imagem, pode ser um parágrafo, um texto, várias coisas, ok? Então, o componente, ele retorna um elemento visual. E aí você tem duas formas de criar componentes, através de função e através de classe. Olha aqui nós temos um componente criado através de função, que é esse aqui, ó, Hello World App, tá? Então, esse cara aqui é o nome do componente. Então, aqui ele está usando uma sintaxe diferente. Então, a gente tem aqui a definição de uma constante, que se chama Hello World App, e a ela está sendo atribuído uma função. Legal? Isso aqui é uma anotação Arrow Function. E aqui, novamente, pessoal, isso, como eu falei, exige aqui um pré-conhecimento sobre a tecnologia JavaScript. Então, é importante que você dê uma estudada em JavaScript antes, tá? Então, o que nós temos aqui é uma função que está sendo armazenada aqui nessa constante Hello World. E o que esse cara retorna? Olha aqui. Esse componente retorna uma view, tá? Mas você pode falar, professor, mas tem vários elementos aqui dentro. Tem a view, tem o texto, né, o text, mas vai ser sempre apenas um único elemento raiz que está sendo retornado, que no caso é o view. E aí esse componente, ele pode ser reutilizado em outros locais, porque ele está sendo exportado, ó. Então a gente criou aqui o componente e aqui nós estamos exportando. Vamos criar um exemplo fácil aqui para você tentar entender? Ó, a forma mais simples de criar um componente é assim, ó, function, o nome do componente. Então, por exemplo, eu vou chamar ele aqui de teste. E aí, você faz toda aquela definição de função padrão JavaScript. Só que o nome do componente, o nome da função aqui, você vai colocar a primeira letra maiúscula. Essa é uma característica de componente. Professor, como é que eu diferencio uma função normal JavaScript de um componente? Primeira letra maiúscula. E aí ela vai ter um return retornando um elemento visual. Tá? Então pode ser aqui uma view do React Native, beleza? Uma view do React Native. E dentro dessa view você pode ter um texto, por exemplo, ó, do React Native também. Né? Então aqui, ó, aula de React Native. Isso aqui é um componente criado através de função. E esse componente React, ele retorna um elemento view que possui aqui dentro um texto. Mais na frente a gente vai entender melhor o que é cada um desses componentes, tá? Bacana? Então, se atente a isso, que a gente tem aqui o componente chamado teste. O nome do componente é esse e ele retorna uma view. Ok. E aí, para que ele possa ser utilizado em outros contextos, para montar uma página, por exemplo, você tem que exportar. Então, ó, export the full, o nome do componente, teste. Tá? O nome é o mesmo que está aqui, ó, que você definiu na definição da função. Beleza? Então, export the full, uma exportação padrão text. Assim como, por que você tem que exportar? Para que quem for utilizar esse componente consiga ter acesso a ele através da importação. Então, aqui você está exportando o módulo, que é o componente, e aqui você está, por exemplo, importando
text e view para poder utilizar. Observaram que a gente está utilizando aqui dois componentes do React Native, que é a view e o text. Só que para eu utilizar esse componente aqui para montar a minha tela, eu tive que importar ele aqui em cima, ó, text e view, da biblioteca React Native. Bacana? Então, essa é uma das formas. A outra forma de se criar um componente, eu posso criar esse mesmo cara aqui através de uma classe. Como que é, professor? Professor, assim, ó, class, o nome do componente, teste, e aí você vai colocar ele para exportar a biblioteca, extend, para estender a biblioteca React.component. E aí você tem que importar também o React para poder utilizar. Então o que eu fiz aqui, ó? Criei um componente, só que através de classe. Agora através de classe. É um componente que vai retornar a mesma coisa, uma view com texto, só que no primeiro exemplo a gente criou através de função JavaScript. A segunda forma é criar através de classe. Então, eu tenho aqui uma classe, eu preciso colocar ela para estender component da biblioteca React. Isso aqui é um conceito que vem da orientação a objeto, tá? Mas eu não vou explicar aqui, senão a gente vai passar aqui muito tempo até a gente conseguir explicar tudo isso. Beleza, então, ok, teste é uma classe, é o componente, né, criado através de classe que herda as características e os comportamentos da classe component. Ok. A diferença é que quando você cria um componente através de classe, você precisa chamar um método obrigatoriamente, que é o render. Já vi questão de concurso sobre o React. O React, seja o React padrão ou o React Native, focado para dispositivo móvel, é um assunto um tanto quanto recente em concursos, mas vem caindo cada vez mais. E eu já vi uma questão que cobrou isso aqui, que perguntava exatamente qual era o método que tinha que ser chamado, né, que tinha que ser escrito aqui, obrigatoriamente, para renderizar o elemento visual que vai ser retornado pelo componente. Lembra? O componente retorna algo visual, que é o elemento React. E esse método cobrado na questão era o render, tá? Método render tem que ser implementado, e aí você vai, dentro dele, mandar retornar, que nem você fez com a função. Vamos retornar a mesma coisa, mesmo exemplo, ó, view, e dentro da view nós temos um texto aula de React Native. Pronto. Beleza? Nós temos aqui criamos dois componentes que retornam a mesma coisa, só que um criado através de função, outro de classe. E lembra aí, componente criado através de classe tem que ter o método render. Tem que ter o método render. Views. O que são views? A gente acabou de utilizar aqui o elemento view, né? View, uma visão, né? É o bloco mais básico de construção da interface de usuário, seja no Android ou no iOS, tá? É um pequeno elemento retangular na tela, no qual a gente pode exibir dentro dela texto, imagens, qualquer coisa. Então, basicamente, pessoal, a view, ela é como se fosse um container para conter ali os nossos elementos visuais da aplicação, do aplicativo, ok? Os elementos visuais do aplicativo ou aplicação web. E vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, outra coisa que nós temos que entender, no Android ou no iOS, né, que é o sistema operacional lá para os iPhones e tudo mais, a gente tem os elementos que servem para a mesma coisa. Por exemplo, ó,
Para colocar uma imagem no Android, você usa o componente ImageView. No iOS, você usa aqui, ó, User Interface ImageView. Ou seja, são elementos com nomes diferentes, mas que servem para a mesma coisa. Então, quem estiver programando lá para Android ou para iOS vai usar o componente respectivo da tecnologia. Qual que é a vantagem de usar um framework baseado em componentes ou uma biblioteca, que não é o React Native? É você poder utilizar o mesmo nome. Então, por exemplo, para colocar a imagem no React Native, você vai usar o componente image, tá? Ou image, tá? Image em inglês. E aí vai servir tanto para o Android quanto para o iOS. Essa é a grande vantagem. Você vai fazer em uma única linguagem e você vai poder depois exportar isso para Android ou para iOS. E aí nós temos os componentes nativos, tá? São os componentes, como eu falei, que são próprios, que já fazem parte do núcleo do React Native, que são esses aqui, ó. A View, tá aqui, ó, um componente que suporta um layout com Flexbox, suporta estilo. A gente consegue, através da View, gerenciar toque, o touch, tá? Então, de acordo com a interação do usuário, você consegue dar um comportamento diferente. A gente tem controles de acessibilidade. E o nome do componente é a View, que é esse container para layout no React Native. E aí lá no Android e no iOS existem os componentes respectivos, mas a gente não vai se preocupar com eles. A gente vai se preocupar aqui com os componentes nativos do React Native. Legal? Componentes nativos do React Native. E aí nós temos aqui, ó, View, Text, Image, Scroll View. Nós vamos aprender um pouco mais sobre ele mais à frente no vídeo. Vamos agora aprender alguns fundamentos React que são necessários para que a gente aprofunde mais aqui o estudo sobre o React Native. Primeira coisa, a notação, a sintaxe que a gente utiliza para programar aquilo que a gente acabou de fazer aqui juntos, não é HTML nem JavaScript, é JSX, tá? O JSX é uma expansão do JavaScript, mas que nos dá aqui algumas possibilidades, beleza? Então, ó, tanto o React quanto o React Native utilizam JSX, que permite escrever elementos JavaScript e incorporar expressões JavaScript. Como assim, professor? Em alguns casos, por exemplo, no React, você pode retornar uma div. Dessa forma aqui, ó. Você poderia retornar uma div. Oi. Beleza? E aí para alguns, a div a gente sabe, é um elemento HTML. Mas isso aqui não é HTML. Observe que a gente está no arquivo teste.js, é um arquivo JavaScript. E qual que é a vantagem? A gente consegue incorporar aqui código JavaScript junto com o que parece HTML, mas não é HTML. Por exemplo, se você criar aqui uma variável nome, vou colocar aqui meu nome, Arnaldo, você consegue incorporar o conteúdo dessa variável ou código JavaScript dentro do que seria HTML. Por isso que eu estou fazendo aspas, tá? Não é HTML, isso aqui é JSX. A sintaxe padrão mais utilizada é o JSX. Dá para fazer só com JavaScript direto? Dá, mas é muito mais simples fazer com o JSX. Como é que eu faço, professor, para exibir então o conteúdo dessa variável nome dentro dessa div aqui, por exemplo? Basta você utilizar chaves, tá? Você vai abrir as chaves e vai colocar o nome da variável. Então, o conteúdo dessa variável vai ser inserido aqui nesse ponto, nessa div, tá? Mas isso aqui é JSX. Então, a questão boa para cair em concurso aí como é que a gente faria para inserir código JavaScript dentro dos nossos elementos aqui? Utilizando o
as chaves, tá? Então lembra disso, são as chaves. O componente vai retornar alguma coisa ao return, vai retornar, que no caso está retornando uma div. Mas vamos trazer para o React Native, poderia retornar apenas um texto, text. E o que esse componente vai exibir? O conteúdo que está dentro dessa variável nome, beleza? Para exibir isso, você tem que colocar as chaves. Outra coisa, você também pode criar componentes customizados. Isso que a gente acabou de fazer. O React Native, ele nos proporciona, nos fornece vários componentes já prontos. Mas você também pode criar os seus próprios componentes para atender às suas especificidades. Um conceito que pode parecer um pouco complexo de se compreender à primeira vista e que já vi cair em concurso também, que é o famoso props, tá? O famoso props. Basicamente, pessoal, o props é que você, vamos supor, você cria um componente que faz alguma coisa. Ok. Só que muitas vezes esse componente, ele precisa receber parâmetros para que ele faça aquilo a que ele se propõe fazer. Esses parâmetros, sempre eles vêm através do objeto props. Então, decora isso. O que é o props? É um objeto que representa os parâmetros que vêm de fora do componente e que são necessários dentro daquele componente. Vamos ver na prática? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui um componente, acabei de criar um componente exibir mensagem. Então, para que serve esse componente? Exibir uma mensagem para o usuário. Ponto final. Ok. E aí, o que esse... Lembra, o componente, ele retorna um elemento visual. Qual que é o elemento que ele retorna? Aqui, no caso, um texto. Bacana. E lembre-se sempre que você só pode ter apenas um único elemento raiz, tá? Como assim, professor? Você poderia... Às vezes, alguém pode pensar em colocar vários elementos no mesmo nível, como se fossem irmãos. Mas não pode, ele só retorna um único elemento raiz. Aí dentro desse elemento você pode ter vários outros, sem problema, mas raiz é só um. Tá, então às vezes você poderia pensar, eu quero exibir uma mensagem padrão aqui, né? Mensagem. Mas a ideia de se criar um componente é você poder automatizar. Então quem vai mandar a mensagem que é para ser impressa, que é para ser exibida, é o outro componente que vai chamar esse componente exibir mensagem. A gente está usando ele para ele ser utilizado em algum lugar. Então, quem chamar ele já sabe que vai ter que passar um elemento, uma mensagem para ele. E como que a gente recebe essa mensagem? Para não ficar fixa, né? Se a gente deixar fixa assim, toda vez que chamar ele vai exibir sua mensagem. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que essa mensagem venha através de um parâmetro. Esse parâmetro vai vir através do objeto props. Então você vai colocar aqui entre parênteses, perdão, a palavra props. Beleza? Props é o padrão, props. E aí lá dentro você vai colocar, eu quero exibir aqui dentro, e aí novamente, como é que eu faço para incorporar código JavaScript dentro dos meus elementos? Você vai usar as chaves, lembra disso, chaves. Então, legal. Como é que eu faço então para exibir a mensagem que foi passada para esse componente? Você vai colocar props. Eu vou chamar de MSG. Legal. O que isso aqui nos mostra? Que quem for chamar esse componente exibir mensagem vai ter que passar como parâmetro uma propriedade chamada MSG. Então, o nome da propriedade que tem que ser passado é sempre o que vem depois do props. Então, props.msg. Beleza? Props.msg. Então, a propriedade é MSG. Ou seja, vamos supor que eu quero chamar esse componente em outro lugar. Eu estou aqui no componente app, que normalmente é outra informação importante, talvez possa cair no concurso.
é que o principal componente para exibir que contém a nossa aplicação normalmente é o app. Então tá, eu tenho aqui o app e aí eu quero montar a estrutura dele, eu quero chamar o componente exibir mensagem aqui. Então você vai colocar o menor que exibir mensagem, já apareceu ali, já importou. Você tem que fechar maior que. Lembra que para usar o componente você tem que importar ele. Import o nome do componente, from, aqui o nome do arquivo, o local onde se encontra esse componente. Ok. Só que para funcionar o exibir componente, não basta chamar ele, ele espera receber um parâmetro, que é o quê? Que é o MSG. Legal, e como é que eu vou passar esse parâmetro? Aqui, ó, só você escrever MSG, ok? MSG, e aí você vai colocar o valor que você quer passar. Então, por exemplo, React Native, ok? Então, a gente está chamando o componente exibir mensagem e está passando como parâmetro aqui a propriedade MSG com o valor React Native. Ou seja, esse componente vai exibir aqui dentro do componente texto o valor que foi passado para MSG. Qual foi o valor? React Native. Então vai ser exibido aqui dentro a palavra React Native. Legal? Então, resumindo, props são propriedades que vêm de fora, mas que são necessárias dentro daquele componente. Beleza? Então, por exemplo, você pode ter um componente que faz uma soma de dois valores que chegam, mas para fazer a soma, esse componente precisa receber os dois valores, os quais você pode passar através do objeto props. Então, por exemplo, ó, se eu quiser receber aqui valor 1, vamos supor que vai exibir aqui dois valores, valor 1 e valor 2. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma view, ó, e eu quero exibir os dois valores. Como é que eu faço? Aqui, ó. Agora, o componente exibir mensagem, ele espera receber dois parâmetros. Quais são? Valor 1 e valor 2. Então, vamos passar. Então, aqui não vai ser mais MSG, é valor 1. E qual o valor que você vai passar? Posso colocar um string, ou posso colocar aqui também, através das chaves, um número em JavaScript, né? Um number. Por exemplo, vou passar o valor 10 e vou passar aqui a propriedade de valor 2. Lembra lá que ele espera receber valor 1 e valor 2. Você tem que colocar. E aí, qual vai ser o valor que vai estar dentro desse parâmetro? Vou colocar aqui 20, por exemplo. Então, ou seja, estou chamando o componente exibir mensagem, estou passando valor 1 e valor 2 com os valores que eu acabei de informar aqui. Ó. Ok? E aí ele vai ler valor 1 e valor 2 e vai exibir. Ou seja, vai exibir 10 aqui em cima e vai exibir 20 aqui embaixo. Isso é o props. O state, ele de certa forma é semelhante com o props. Também é um objeto que tem propriedades, que tem informações. A diferença é que o state, ele fica dentro do componente, tá? Ele fica dentro do componente que você está criando, que você está implementando. Qual que é a ideia do state? É manter o estado interno do componente. Vamos supor que você tem um componente que representa um carrinho de compras. Então, o state pode armazenar ali os elementos que foram adicionados, o valor total da compra, entre outras informações. E aí, de acordo com que o usuário vai interagindo, vai adicionando novos itens, e você atualiza o valor total da compra. Então, isso é o state, tá? Você não pode alterar o props. Outra questão de concurso que eu já vi sobre o React, eles misturando os conceitos de props e state. Vamos lá.
O props é uma propriedade, um parâmetro que vem de fora do componente e ele não muda, ele é fixo, tá? Ele vai vir com valor X e você vai receber e vai usar ele lá dentro. O state, ele já está dentro do componente. E esse sim muda. O state você pode mudar. Dentro do componente eu posso chamar o método setState, eu posso chamar o método setState para atualizar o estado interno do meu componente. Entendido? Você pode chamar o setState para atualizar o estado interno do componente. Então lembra, o props não muda, o state muda sim. E aí como é que eu faço para implementar o state? Ó, basicamente, aqui eu tenho um componente criado através de classe. Tá vendo aqui, ó, class, o nome do componente. Qual que é o nome do componente? Cat, né? Gato em inglês, que estende aqui, né, as características de component. Ok. Olha o state aqui, ó. Ele está definindo o state, ó. State vai receber e aí está passando aqui um objeto JavaScript, tá? Se você não entende o que é um objeto JavaScript, dá uma pesquisada no Google aí. Então, no objeto você pode ter várias propriedades. E aqui eu tenho a propriedade is hungry, tá com fome? E essa é uma propriedade do tipo booleano, que armazena verdadeiro ou falso. Aqui no caso, ó, tá com fome? Sim, verdade. Legal? E aí, ó, lá embaixo, olha aqui, deixando bem claro aqui para vocês, pessoal, que essas imagens, o conteúdo textual que eu trago aqui traduzido, eu peguei tudo da melhor fonte possível, que é da documentação oficial. Ninguém melhor do que quem inventou a tecnologia para nos ensinar a utilizá-la, beleza? Então já trago aí traduzido para vocês o PDF. Entra lá no grupo no WhatsApp que você pode me pedir esse PDF que eu encaminho para você lá. Então, ó, como é que ele fez para atualizar o state? Ele chama o método setState. É uma questão que pode cair também. Como é que se atualiza o state? Através do método setState. Normalmente é isso aqui, this.setState. E aí você passa um novo objeto como parâmetro, indicando qual propriedade você quer atualizar. Aqui no caso ele está mudando o isHungry para falso. Beleza? Aí uma outra coisa que pode cair também sobre o React Native, pessoal. Para definir um state numa biblioteca através de classe é fácil. O comum é através de um componente criado através de classe. Mas quando o componente é criado através de função, que nem esse caso aqui, ó, que a gente acabou de fazer, né? Aqui também é a mesma coisa, ó, ele está criando através de função. Tá? Props, só que está usando o arrow function, né? Propriedade, a flechinha, e aqui dentro das chaves de abertura tem o código da função, da mesma forma que a gente fez. Para usar state dentro de componente com função, muda, tá? Aí muda, é uma questão que pode cair no concurso. Como é que é possível? Mas é possível você fazer isso. Como é que eu faço através de um componente de função para usar o state? É chamando aqui o hook, ele chama de hook, tá? Que é como se fosse uma âncora, se eu não me engano. Hook use state. Você tem que chamar aqui o use state. Lembra? Set state para atualizar o estado interno dentro do componente. Use state para você poder utilizar, definir um estado interno dentro de um componente de função, tá? No componente de classe não precisa. O componente de função quer usar o state, tem que colocar aqui, ó, use state. Uma questão boa para cair. Olha aqui o exemplo, ó. Ele tem aqui esse componente chamado cat, que ele criou através da constante, tá? E atribuiu a ela a função. Então, e aí ele está recebendo o props, da mesma forma que a gente fez. Ah, professor, mas está diferente. É a mesma coisa, tá? O que muda é o seguinte, ó. Por exemplo, como é que ficaria utilizando aquela sintaxe lá? Ficaria assim, ó. Define uma constante, o nome do componente
e atribui a ela o resultado, o retorno da arrow function, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui props, que representa os parâmetros que vêm de fora, né? A flechinha e as chaves, que é o corpo da função. Então, é a mesma coisa que já estava aqui, beleza? Só que numa sintaxe diferente. Isso aqui é arrow function, ó. Recebe um parâmetro, a flechinha, e aqui o corpo da função. Você não precisa colocar function. É a mesma coisa, só que feita numa sintaxe diferente, tá? E aí essa função, o corpo da função está sendo armazenado aqui na constante exibir mensagem. Você tem algumas vantagens em usar essa sintaxe, tá? Mas que não vem ao caso. Ok? Então, ó, voltando aqui, em componentes através de função, componentes de função, para definir um state, você tem que colocar aqui, ó. Aqui ele definiu duas propriedades, o isHungry, é a propriedade, tá? E um método, ó, dentro do colchetes, ó, o nome da propriedade, vírgula, o método que você vai utilizar para atualizar essa propriedade. Fecha o colchetes. E aí você coloca, vai receber useState. E aí você já passa um valor inicial para a propriedade. Qual que é a propriedade? isHungry. Tá com fome ou não? Como que ela vai ser atualizada, essa propriedade? É através do setState? Não, através da função que você definir aqui. O nome que você colocar aqui, tá? O padrão é esse aqui, tá? É set, antes do nome da propriedade. Set é no sentido de atribuir, de colocar alguma coisa. Fechou o colchetes, recebe useState. E aí aqui dentro do parênteses você pode já passar o valor interno, o valor inicial, que vai ser armazenado aqui na propriedade que você definir, que no caso é isHungry. Bacana, pessoal? Galera, é um assunto complexo? É complicado. Por quê? Porque exige uma série de outros conhecimentos, né? Exige conhecimento de JavaScript, exige conhecimento de orientação a objeto, entre outras coisas. Então, se você quer aprofundar mais no assunto, tem aulas aí no canal sobre React. Dê uma olhada, tenta fazer o teste do código, implementar alguma coisa. Mas para concurso, vamos entender os conceitos, tá? Então, para usar state dentro de componente de função, você tem que chamar aqui o useState. Vamos ver agora alguns componentes básicos do React Native. A gente aprendeu ali conceitos básicos. Agora nós vamos aprender os componentes principais aí do React Native. O primeiro deles, componente View, é aquele que a gente usou no exemplo prático aqui, tá? Ó, é um container que suporta layout e que você consegue aplicar estilo, gerenciar aqui o toque do usuário, né, o touch handling, beleza? De acordo com a interação do usuário, você consegue dar comportamentos específicos. Então, o elemento que View é o nosso principal container aí para a construção do nosso layout. Aqui, ó, é o componente mais fundamental para construir a interface. E outra coisa, você pode ter outros componentes View dentro de outros componentes Views. Você pode ter aqui um aninhamento de componentes View. Bacana? Aqui nesse exemplo, ó, você tem o componente View. Legal? E dentro dele você tem outros e tem um texto também. Text. O text é o componente que a gente usa para exibir texto, tá? Professor, é código demais, eu jamais vou aprender isso aí. Não precisa se preocupar em dominar a linguagem, ninguém sabe todas as linguagens de programação. Normalmente a pessoa se especializa em uma, duas, três, no máximo, tá? O que você vai aprender aqui para o concurso? O que é o que? Então, pode ser no decoreba, do jeito que ficar mais fácil para você. Então, View, principal container aí para exibir conteúdo, para construir a nossa interface. O text, para exibir texto. Simples assim. Então, aqui no caso, ó,
Olha aqui, eu só coloquei o que o componente retorna. O return text retorna um texto. E aqui ele está aplicando um estilo, tá? E aqui, ó, você pode ter um alinhamento de texto também, ou seja, um texto dentro do outro aqui. Tem esse texto mais externo, que ele começa aqui e ele fecha aqui, ó, barra essa, para quem desconhece a sintaxe, quando você tem aqui o menor que, barra e o nome do componente, isso aqui é a tag de fechamento, ela abre aqui e fecha aqui. Essa aqui, ó, abre aqui e fecha aqui, depois do último barra N. Beleza? Essa aqui, por sua vez, ó, ela abre aqui e fecha aqui desse lado. Bacana? Então, você pode ter um alinhamento de texto. Como é que eu faço para colocar imagens em um aplicativo React Native? Componente Image. E aí você pode buscar imagens da internet, imagens dentro do seu próprio projeto, no disco, na câmera, você pode adicionar a câmera, temos várias formas. Então aqui, ó, eu tenho aqui o componente View, né, mais externo, como um container, ou seja, o cara que envolve todo mundo. E dentro dele eu tenho aqui 3 imagens, ó, Image, Image, Image. Aqui na primeira tá buscando uma imagem aqui, ó. Como é que eu faço para atribuir a imagem, pessoal? É através da propriedade source, uma questão que pode cair, né? Propriedade source, o atributo source. Então, ó, image, o nome do atributo é o source. Vai receber e aqui o caminho até a imagem. Você pode usar o require, tá? Para acessar aqui um elemento que está dentro do seu projeto. Você pode aqui, ó, buscar na internet através da URI. Então você tem que passar aqui, ó, um objeto como parâmetro. Vocês estão vendo que tem 2 chaves? É que essa chave mais interna, ela representa o objeto que está sendo passado como parâmetro, que é o URI com o valor do caminho onde está essa imagem na internet. E temos aqui uma terceira forma também, através do data. Entrada de texto, né? Você que vai fazer um formulário, você precisa receber uma entrada de texto, ou então uma pesquisa, né, do usuário, do aplicativo. Você vai usar o text input. Text input é componente para entrada de texto via teclado. E ele possui vários mecanismos aqui, autocapitalização, placeholder, já para ficar com aquele textinho indicativo do que é para fazer, entre outros recursos. Scroll View. O Scroll View, ele é o container que nos permite colocar conteúdo e ele vai ter aquela barra de rolagem, sabe aquele conteúdo que você consegue subir e descer com aquela barra de rolagem, que pode ser horizontal ou vertical. Então o scroll é nesse sentido, tá? É uma view que te possibilita essa navegação, a rolagem da página na horizontal ou na vertical. Scroll View. Uma das características dele, ó, ele renderiza todos os elementos, mesmo os que não estão sendo vistos. Ou seja, a sua página, vamos supor que o conteúdo todo da página é maior do que o que de fato cabe na tela do usuário. Então ele vai ter que descer para ver o conteúdo mais abaixo. Tá. No caso do Scroll View, ele vai já, no carregamento do aplicativo, já renderizar tudo. E aí o usuário vai descendo, ele vai visualizando tudo. Existem outros tipos que não renderizam tudo, a gente vai ver. Style Sheet. Style Sheet serve para criar aqui os nossos objetos para estilização dos nossos componentes. Bacana? Então ele é similar ao CSS, né? Sintaxe básica para estilização aí na internet, a tecnologia, né? E aí aqui no React Native você consegue, ó, através do componente Style Sheet, chamar o método create para criar um objeto aqui com várias estilizações diferentes. Aqui no caso, por exemplo, ele está criando
aqui a propriedade container e title, né? O container é um objeto também. Aqui, ó, as chaves em JavaScript significa que é um objeto. Então, ó, essa propriedade container é um objeto que possui aqui os valores das propriedades que ele está atualizando, né? Flex, padding, code fundo. E aí, ou seja, lá em cima na view, ele está atribuindo as propriedades que estão aqui para esse componente. Bacana? Mesma forma que no title, só que o title está utilizando aqui mais abaixo. Componentes para interface do usuário. Nós temos aqui o botão, tá? Insere um botão no aplicativo, aqui embaixo, ó, button. E aí você tem algumas propriedades aqui básicas, tá? Title, que é o valor que vai aparecer no botão, tá? O onPress, que é qual método que vai ser chamado depois que o botão for acionado, que no caso ele está chamando onPress, learn more. Componente switch, renderiza um input booleano. Aquele botãozinho que você marca, ele só tem duas opções, né? Sim ou não, verdadeiro ou falso. Então é o switch, a gente chama de switch, é o nome do componente. Criação de listas. Então nós temos aqui, ó, para criar listas no nosso aplicativo React, você tem o flat list, que é recomendado para longas listas cuja quantidade de itens muda com o tempo, tá? O português está claro aí. E olha a diferença dele aqui para o scroll view, ele só renderiza os elementos que estão sendo visualizados ali na tela do usuário. À medida que ele for baixando, vão sendo renderizados os outros, tá? Então, qual que é a diferença nisso? A gente observa que o scroll view, por exemplo, claro que eles têm aqui perspectivas diferentes, mas qual que é a diferença? É porque esses componentes que renderizam tudo, eles demoram mais para apresentar aquela primeira tela para o usuário. Mas, por outro lado, uma vez que carregou, é mais rápido, a navegação é mais rápida. Esses outros que só renderizam aquela parte de fato visível pelo usuário, ele é mais rápido no carregamento, naquela primeiro acesso. Mas depois, quando o usuário vai navegando, vai buscando outros itens na lista, ele tem um delay, uma demora maior, porque ele ainda vai ter que renderizar os outros elementos. Essa é a diferença, tá? Então, flat list, listas longas cuja quantidade de itens muda e requer duas propriedades, o data, que é a lista em si, e o render item, ou seja, que é o item, que recebe um item como entrada e retorna um componente formatado. Olha aqui o exemplo do flat list, ó. Então esse componente, qual que é o nome do componente? Ó? Tá aqui, ó, flat list basics. E ele retorna alguma coisa. O que ele retorna? Uma view, que é o elemento raiz, o mais externo. Tá. E o que essa view tem dentro dela? Um flat list, uma lista. E aí temos aqui as duas propriedades, ó, o data e o render item, né? Ó, o data, o que ele faz? Você tem aqui no data a lista em si. Então, ó, a lista aqui eu tenho colchetes que delimitam um array, né? Um vetor. Aqui no caso é uma array de objetos. Chaves significa objetos. Então, cada objeto tem a propriedade key e o valor dessa propriedade. Beleza? Poderia ser, por exemplo, nome e o nome da pessoa, né? Nome Dan, nome Dominique, nome Jackson. E aí vai. E nós temos aqui a propriedade render item, tá? Que como aqui fala, ó, recebe um item como entrada e retorna um componente formatado. Então aqui, ó, o que está sendo chamado aqui dentro dessa propriedade? Uma função também. Olha o random function aqui, a flechinha. Então qual que é o parâmetro que está sendo passado? O item de entrada. E o que vai ser retornado? Então ele vai retornar para cada item aqui da lista, ele vai retornar um componente text com o estilo definido aqui, e o valor interno vai ser
item.key, ou seja, o valor da propriedade que está aqui nos itens da lista. Como assim, professor? A flat list vai ter uma entrada, toda a estrutura com a lista de objetos que você quer exibir, e aqui no render item, ele vai retornar para cada item da lista um componente desse aqui, no caso um texto com o conteúdo que você definir. Aqui no caso está sendo retornado a propriedade key para cada item desse. Ele deu o nome aqui de item, né? Mas você pode chamar de outra coisa também. Beleza? Poderia ser pessoa, cliente, né? Cliente aqui, cliente.key. Outra lista, outra forma de se definir lista, section list, para um conjunto de dados divididos em seções lógicas. Quer fazer uma lista com várias seções, section list. Temos também componentes específicos para Android. Aqui eu trouxe aqui alguns deles, os que são mostrados lá na documentação oficial. O back handler detecta o botão de hardware para navegação de retorno, né? Qual que é o botão que vai ser usado para voltar, back handler. Drawer layout Android, renderiza um drawer layout. Permissions Android, provê acesso ao modelo de permissões do Android. Toast Android, ele cria um alerta do tipo Toast. Temos componentes também próprios para iOS, aqui no caso Action Sheet iOS, que é uma API para exibir um Action Sheet. E o que é o Action Sheet? Para quem não programa, não cria aplicativos para iOS. É um modal view que apresenta escolhas relacionadas à ação do usuário, tá? O modal é como se fosse uma caixinha de diálogo também, uma mensagem que é exibida ali acima da tela principal. Outros componentes, aí nós temos aqui vários, tá? Activity Indicator, que exibe um indicador circular de carregamento. O alert, para exibir um alerta com o título e a mensagem. Temos uma biblioteca própria para trabalhar com animação, que é o Animated. O Dimensions, o Linking, para trabalhar com links, tá? O Dimensions é para pegar as dimensões do dispositivo. Modal, para exibir, como eu falei, uma mensagem, um conteúdo acima da view principal. Pixel Ratio, para verificar a densidade de pixels do dispositivo, questão de resolução, e aí vai. O Refresh Control, que é usado dentro do Scroll View para atualizar a tela, sabe aquelas, quando você clica na tela e arrasta para baixo ou para algum canto e atualiza o conteúdo? O Refresh Control vai te proporcionar isso dentro de um Scroll View, né? E o Status Bar, que controla o status do aplicativo. Como eu falei, né, pessoal, se o examinador lá, ele quiser colocar uma questão que ninguém vai acertar, ou só aquele cara que trabalha e cria aplicações profissionais com React Native, ele consegue, né? Se ele cobrar, por exemplo, aqui, o Refresh Control, que é utilizado para atualizar a tela dentro do Scroll View. Se você não trabalha com isso, dificilmente você vai acertar. Mas eu tentei trazer aqui os principais componentes, segundo a documentação oficial, que você pode... claro que você não vai entender a fundo tudo isso, você precisa praticar, pôr a mão na massa, mas dica para o concurso: tenta decorar os principais e para que eles servem. Bacana? Agora, os conceitos fundamentais que a gente apresentou no começo da aula, é importante que você tente entender bem o que são eles e a diferença de cada um, porque esses conceitos têm uma chance maior de cair na questão. Normalmente são questões fáceis para quem já entende, né, do conteúdo, e superficiais, então não é algo muito complexo de código, não. Normalmente o pessoal vem cobrando conceitos fundamentais sobre a tecnologia, que foi o que eu tentei trazer para vocês aí nessa aula. Bacana? Qualquer dúvida, use os comentários aí, pode, sem medo, tá? Pode fazer sua sugestão, sua crítica, coloca sua dúvida aí, que na medida do possível eu vou auxiliando vocês. Mas, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.